solta aí que a gente já vai começar. Já soltei. Pessoal, vamos lá começar uma noite, tá? Iniciando a última reunião ordinária do ano. Então, para iniciar, vou fazer só a contagem de presentes, tá? São 14 presentes. Quórum de 12, tá? Tem 2 suplentes. Paola e a Marivone, tá? A Marivone não está hoje não. Cássio tá aí. Não, então, por isso que tem 14 presentes, mas quórum de 12, tá? Vamos lá. Pessoal, iniciando a reunião, a aprovação da ata da última reunião, tá? Não chegou nenhuma manifestação por e-mail para a gente, tá? Sobre a ata, então vou pedir a dispensa da leitura e vou botar em votação. Você pode me dar uma? Não, Maria Tereza, eu não estava presente na última e ela disse que ela a Nata tem algumas coisas para. Tá, mas algum conselheiro. 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 É por isso que eu estou me dirigindo à mesa. Então, o conselheiro se manifestou. Então, eu vou abrir para votação. Quem é contra a ata da última reunião? Estão aprovados, tá? Então, seguindo, Eu poderia fazer uma manifestação para deixar registrado? A minha fala não foi registrada na ata e ela não foi registrada integralmente no vídeo. A minha fala o vídeo ele travou no meio. a minha fala está cortada no vídeo, só parte dela foi registrada. A gravação ela parou e depois a gente. Então eu gostaria de, eu sei que não está no rito, mas eu gostaria de, em respeito ao fato, inclusive, de eu ter me manifestado, ter trazido uma posição de ausência, tem uma linha dizendo que eu me manifestei. Não tem nenhum. Mas nenhum ministro que a gente registra muito tempo em ato que falou, tá? Então, mas porque o registro fica íntegro dentro da gravação, senhor presidente. Eu sim. O registro da minha fala não foi feito íntegro na gravação. Ele foi que a gravação ela cortado. parou. Não foi cortado. Não, Deu está prazo, cortado. deu prazo da gravação, aí o vídeo parou, até a gente ver que tinha parado, a gente soltou de Eu não novo. estou falando da intencionalidade que ele foi cortado, estou falando que está cortado. A minha fala só está registrada na mensagem. Ok, registrado. Então, seguindo, aprovação da ata. Então, aqui, como eu sempre faço, prestação de contas do Fundema. Então, a gente tinha feito até 31/7 a prestação de contas. E o saldo lá, se vocês olharem, a última estava em 1.448.960,18. Aqui, para deixar o máximo transparente possível, eu transcrevi exatamente todas as saídas e entradas do extrato bancário, tá? É uma cópia do extrato. Então, no dia 4, eu participaram na ata, no dia 7 de agosto, da Elo, depois Matzilhar, Elo. Em setembro tem mais um ato auxiliar para explicar por que tem 2 em setembro, alguém questionar. O formato de convênios anteriormente, a mata prestava o serviço e a gente pagava. No formato de convênios atual da prefeitura, se vocês se lembrarem, em setembro a gente renovou o contrato da mata. Então, hoje em dia todos os convênios da prefeitura pagam o valor do convênio e no final do mês ele presta conta, tá? Que as prestações de contas, quem quiser olhar, está todas no site da prefeitura
Então, por isso, então, em setembro já foi pago para o mês posterior, tá? Ele sempre recebe antes. Então, ele recebeu no começo de setembro e no final, que foi o fechamento do antigo contrato, tá? Aí, em outubro, mata ciliar e elo. Novembro, mata ciliar e elo. As taxas ali, a gente colocou 18 de novembro, entrou R$171 mil de taxas de licenciamento, tá? Isso foi o recolhido ali pela Secretaria de Licenciamentos Ambientais, tá? E teve 52 mil de rendimento de aplicação financeira. Hoje, até dia 30 do 11, né, que a gente pegou esses dados para oferecer para vocês, estava com R$1.606.606,20, tá? Então, o fundo estava com esse valor, tá? Aqui a gente só coloca algumas coisas. Então, alguns chamamentos que a gente tem, o repasse ali, esse primeiro é o contrato que está com a Elo Ambiental. Então a gente contratou um total de 138.250, já foi pago até a data de fechamento, final do mês passado, 109 mil. Tá? A mata ciliar já tinha fechado o contrato, tá? Que é o que se encerrou em setembro, então é aquele primeiro, que foi passado de setembro a setembro, e aí a gente fez de setembro a dezembro, que só não caiu a última parcela agora, que a gente já pagou a última de dezembro agora, mas hoje a gente já está com os 40 mil já fechado, tá? Desse contrato. Aqui os outros repasses, que a gente ainda não conseguiu viabilizar, finalizar. Então, o primeiro do plano diretor florestal, isso já faz mais tempo. Esse a gente deu uma segurada após a reunião com o GAEMA, há umas 2, 3 semanas, os municípios foram convocados todos, o plano do GAEMA para o próximo biênio. E o plano de diretor florestal, o GAEMA está verificando se vai manter aquela estrutura anterior, porque foi um estudo que o TCJ fez em 2018, então ele já é um pouco mais antigo. Nenhum município da região fez ainda, então o GAEMA está conversando com os municípios e com o TCJ para ver se vai seguir aquela mesma linha, com aquele mesmo material, ou se vai ter alguma atualização, um novo curso para os interlocutores. Aqui em Vinhedo, a gente tem funcionários que fez o curso lá, então para a gente não afeta muito, mas tem cidades, por exemplo, quem fez o curso em 2018, não mais faz parte mais da prefeitura. E a cidade está falando, e aí, como eu vou fazer? Então a gente deu uma pausa nele. As passagens de fauna, quem acompanhou o boletim, saiu essa semana no boletim, acho que dia 12 vai ter a licitação, tá? Das passagens de fauna. O viveiro, saiu dia 4 e vai ser dia 12. Né? O viveiro já saiu, tá? A gente está só aguardando aí finalizar as questões legais para a empresa, para a gente fazer um serviço para começar a construir o viveiro. E do Brigada Servos Bucais, a Ellen está até aqui, pediu para se inscrever. A gente abriu o procedimento, só que a hora que passou no controle interno da prefeitura, o controle interno barrou, que é o controle interno, você entendeu, é um departamento da prefeitura, que ele que é responsável pelas questões do Tribunal de Contas, tudo isso daí. E eles veem as questões de contratações, tudo passa por eles. E a técnica lá no controle interno explicou que a brigada, certos locais, que vocês apoiaram, é bem interessante, ela não se limita a um município de Vinhedo. Então essa destinação, ela não pode ser feita pelo município diretamente para a brigada, ela é usada em todos os municípios em torno. Ela deixou claro que teria que ser criado, primeiro, um convênio, um consórcio entre os 4, 2, 3 municípios interessados. Ali acho que atinge 3, né? 4. Itatiba, Louveira e Valinhos. E aí, posteriormente a esse consórcio, teria que fazer essa contratação. Tivemos 2 semanas, né? Uma semana que a gente conversou. E aí ele passou uma figura que foi em Valinhos. Valinhos fez uma contratação diferente, não contratou a brigada. Ela destinou essa verba para a Defesa Civil Municipal. E a Defesa Civil Municipal se equipou, e quando a brigada necessita desse material, vocês devem ter um contrato lá com a Defesa Civil, um termo, e aí cede-se
esse material aí registrado bonitinho. Estou conversando com o Panoni, que é o diretor, e o Cruz, para ver se a gente pode ir por esse caminho, tá? Ainda não consigo fechar isso com eles, tá? Mas para vocês terem ideia do que pé que tá? Infelizmente a contratação direta não pode, porque envolve mais de um município. Júlio, posso só fazer uma adendo sobre essa questão? No ano passado, para o orçamento desse ano, nós encaminhamos R$100 mil para fortalecer os NUPDECs. E tendo em vista a natureza comunitária dos NUPDECs, talvez possa ser feita essa associação entre os NUPDECs e as brigadas. E ainda tem um recurso para de 40 mil de equipamentos que ainda não foram comprados, desses 100 mil. Sim. A gente já deu essa verba, então eu preciso sentar com o Panoni e com o Cruz para ver como a gente fazer. Perfeito. Porque são equipamentos específicos que eles querem, né? Então, para a gente poder alinhar isso daí, tá? Mas aí eu volto a posicionar vocês numa próxima reunião, como está isso. Pode falar. Foi atualizado os valores, né? Do quê? Eu tenho aqui do último, os valores estão diferentes. A travessia de Fala subiu. Ah, travessia de fã. Sim, porque a gente abre licitação, né, pessoal? Pode ter variação. Aquilo é um valor estimado, né? Tá? Então é um valor estimado, né? Que a licitação é concorrência, aí é complicado, pode alterar para mais ou para menos. Você viu que a gente contratou que era, se eu não me engano, foi o Ribeiro, da galpão da reciclagem, que a gente estimava acho que 100 e poucos mil, acabou ficando 50. Do sério, foi, né? Ficou bem mais baixo. Então é feito uma estimativa, a gente usa os dados que a gente tem, principalmente as planilhas, como chama o governo? Banco de preços. E aí, mas na hora da licitação pode variar, tá? Então aqui para vocês terem ideia, tá? Então aqui, ó, tirando as coisas que faltam para tratar, que já tem liberado, os contratos vigentes, a gente teria um saldo restante, em 30/11, de 906 mil. Um pouco mais, né, Ivone? Quanto deu aquele anterior? Você que está com ele aí, ó. O anterior dava 641 mil. Então o fundo ele está recompondo valor, tá? Então, não é porque a gente fez novas contratações que o fundo está despencando, tá? Ele está mantendo de certa forma uma saúde financeira para ele, tá? Então aqui seria a prestação de contas, tá? É padrão que a gente fez todas as outras, tá? Alguém tem alguma dúvida? Podemos seguir? Tá ok? Beleza? Beleza? Então aprovado, tá bom. Então aqui, segundo assunto, hoje a reunião não é tão longa, tá, pessoal? Segundo assunto é o calendário das reuniões para o próximo ano, tá? A gente sempre faz a segunda terça do mês. Então a gente foi adequando aí, para ver questão se tivesse feriado ou não. Deu sorte, esse ano não teve, tá? O ano que vem não vai ter, esse ano teve um que a gente teve que alterar, acho que é carnaval, se não me engano, afetou a gente. Então, o calendário previsto em janeiro, dia 13, fevereiro, dia 10, março, no dia 10, em abril, no dia 14, maio, dia 12, junho, dia 9. Ela vai ser boa. Julho, dia 14, agosto, dia 11, setembro, dia 8, outubro, 13, novembro, 10 e dezembro, 8 de dezembro, tá? Esse é o calendário considerando as segundas, terças-feiras dos meses, nem afetou feriado, nada, então deu certinho para ficar toda segunda, terça do mês, tá? Vou abrir aqui, algum conselheiro tem alguma sugestão de alteração data, podemos manter, essa prova antes, tá? Depois eu vou pedir para a Paola mandar para vocês o e-mail, todo esse calendário. Aí vocês guardam. Mas lembrando disso, a gente sempre faz as convocações convidando, tá? Tá? Então, era isso? Então, se tiver problema grande, eu tenho que era a questão da contratação da travessia, tá? Então hoje não temos nenhum assunto diverso na reunião, tá? Algum conselheiro quer se manifestar? Uma pergunta? Não vai sair. A travessia já está disponível. Já saiu, dia 4 foi publicado e dia 12 tem
Ela não é Edenor, né? Não, da Edenor já tem. Vai sair na estrada para Oliveira, que é o projeto, e ali na Capela, frente ao parque. São esses dois projetos, tá? Então assuntos inversos não temos nada, tá? Então, seguindo a ordem, a partir da reunião a gente encerra, tá? Agora eu vou abrir os inscritos. Hoje a gente tem 2 inscritos. A Ellen, pode falar, Ellen, se quiser. Pode vir. Pessoal, boa noite. Obrigada pela presença de todos aqui, pela atenção sempre. Eu vim representando a Brigada Florestal Serra dos Cocais. Na última aparição que eu tive aqui, a gente não era nem brigadista formado. E agora nós somos brigadistas batizados, porque teve uma estiagem severa e nós combatemos um bom combate. Não tivemos nenhum problema sério, não tivemos nenhuma gravidade, e isso demonstra realmente uma maturidade do treinamento, né? O treinamento muito bem feito faz com que a gente combata de uma forma correta. É uma brigada majoritariamente feminina, eu lembro isso para vocês, e somos mulheres que estamos à frente, mas temos bons homens para nos acompanhar na subida de cada empreitada que nós tivemos. E quando nós viemos aqui solicitar o valor de R$144.000, nós fizemos uma solicitação específica para bombas fostais, alguns equipamentos, algumas roupas, né? Então eram roupas de proteção e alguns equipamentos que davam combate individual. E o que aconteceu é que, como nós recebemos a informação, né, dessa situação de igreja, qual que é o nome do departamento? Controle interno. Controle interno. Eu até falei assim, puxa, vocês vão formalizar isso para nós? Porque a gente já sabe que não existe um fomento regional, né? Se for para um fomento regional, a gente entende que nós não teremos o benefício, né? E me trouxe a memória de que em Valinhos, durante a estiagem, como a Brigada atuou muito em Valinhos também, a Defesa Civil, através do CNMA, que é o conselho de lá, é o Condema de Valinhos, né? Eles tiveram a ideia de fazer uma destinação de recursos para a Defesa Civil desses tipos de equipamentos, porque o raciocínio foi muito parecido com o meu. Então, puxa, a gente tem que manter um equipamento aqui, mas se tiver outras brigadas, ou se nós tivermos um efetivo maior de corpo de bombeiros, a gente tenha como apoiar com esses equipamentos mesmo. E foi nesse momento que eles colocaram, através do conselho, a necessidade desses equipamentos serem cedidos aos brigadistas florestais. Então, esse movimento todo que pode acontecer em Vinhedo, ele já está acontecendo em Valinhos. Então, esse aprendizado nós tivemos lá. E quando a brigada chega para fazer a atuação, ela consegue assinar um termo de responsabilidade, retira os itens, faz o combate e devolve para a Defesa Civil. A Defesa Civil, inclusive em Valinhos, ela nos acompanhou durante os combates. Então, eles chegavam com os equipamentos e nos entregavam os equipamentos. Mas foi necessário que o Conselho explicasse, que tivesse que estar escrito dentro do objeto, que isso fosse cedido às brigadas florestais, caso contrário não seria. Então, por isso mesmo, eu fiz questão de vir pessoalmente até aqui, para a gente poder ter essa fala com cada um de vocês, para que quando isso aconteça, a gente consiga estar mencionado dentro desse termo, ok? Era só isso, obrigada mais uma vez. Obrigada, Paulo. Mas então tem que aguardar? A gente precisa conversar, você está com esse tipo aguarda, né? Busca o secretário para a gente poder fazer essa questão. Que é novo, a gente começou a fazer 2 semanas. 2 semanas. Eu preciso alinhar com eles se a gente Também pode tá por esse tudo caminho, bem, né? né? Porque aí não envolve só a minha secretaria, vai envolver uma outra, eu preciso conversar com a secretária, tá? Então, a próxima pessoa inscrita é Maria Teresa. Boa noite. Eu gostaria de fazer um compilado daquilo que eu já pontuei com relação ao que foi a apresentação da semana passada, mas porque nesse compilado existiam muitos temas que naquela data eu havia me referido como temas emergenciais que o Condema de Vinhedo precisava tratar.
esses temas estão sendo tratados no âmbito do plano diretor, da documentação do plano diretor, né? E ao contrário da minha expectativa, eles passaram como simplesmente itens que não foram detalhados e não geraram plano de ação. Então, na perspectiva de ser a última reunião do ano, eu gostaria de trazer aos senhores conselheiros o pleito para que esses temas sejam incorporados efetivamente, tanto ao exercício de pensar o plano diretor, quanto a questão das ações efetivas para o ano de 2026. Então, uma das coisas a Ellen já começou a falar, que a gente não pode mais pensar só como município. Não existe mais possibilidade de os conselhos de meio ambiente pensarem a sua realidade sem pensar a realidade integrada, porque os nossos problemas são os problemas dos vizinhos. E o incêndio não respeita a fronteira, assim como a seca, a estiagem, assim como os atropelamentos. Então, a gente precisa começar a pensar soluções integradas, assim como a legislação que virá, está parada lá na Assembleia Legislativa, mas virá uma legislação que dará providências, e creio que eu em breve tenho a esperança que seja, de que os municípios têm que agir de forma integrada, né? A gente falou muito de ações de valorização da área rural e de agroecologia, e saíram várias dessas temáticas nas oficinas participativas. É um tema muito importante para o Condema resgatar, e é um tema que nos toca, inclusive do ponto de vista da nossa alimentação, de quem planta localmente para a gente comer, né? A gente tem hoje um plano estadual de adaptação e resiliência climática, é o PERC, P-E-A-R-C de São Paulo, que já está oferecendo para os municípios instrumentos para lidarem com a questão da adaptação e resiliência das cidades. O Condema precisa se apropriar disso, e eu acho que isso é um tema extremamente importante para os conselheiros trabalharem no ano de 2026. Eu não sei se os conselheiros têm ciência, mas nesse âmbito é mandatório que todos os municípios trabalhem o plano de adaptação a mudanças climáticas. Vários municípios do que é hoje o conjunto dos municípios da região metropolitana de Campinas, inclusive Campinas, já tem os seus planos estruturados. E esses planos são feitos no âmbito dos conselhos de meio ambiente. Eles partem, inclusive, motivados pelos conselhos de meio ambiente. Bom, nós temos a Serra dos Cocais. Eu acho que até o seu secretário pode falar, porque eu sei que ele esteve presente na inauguração do Instituto Serra dos Cocais, fez uma fala, né? O Instituto Serra dos Cocais está dando providências a apoiar a criação de uma área de proteção ambiental naquilo que é a nossa macrozona de proteção ambiental leste. E essa mancha da Serra dos Cocais, ela literalmente passa por cima, coincidentemente está dentro dos limites, eu acho que não é coincidência, mas vamos jogar na coincidência nos limites da macrozona. Então, é importante que o Condema e a CEPLAN, em participando dessa, digamos assim, dessa iniciativa, integrem, façam parte, construam conjuntamente essa ação de proteção da Serra dos Cocais, né? A gente tem hoje um plano estadual de recursos hídricos, a CEMIL tem isso. Alguns conselheiros se apropriam mais ou menos disso por estarem mais próximos ou não da discussão da questão hídrica, do ponto de vista de política pública. Mas aqui no nosso território, desde 2018, a gente tem um plano a gente tem um plano de resiliência hídrica ou de sustentabilidade, o nome dele é de sustentabilidade hídrica, para o qual não foi dado providência nenhuma até agora. Então, eu acho que, inclusive, até pelo fato de ter 1.600.000, é isso? Em caixa, eu acho que é um momento do Condema se apropriar dessa tarefa de começar a fazer a restauração ecológica do município de Vinhedo a partir da restauração das nascentes, porque esse foi o plano que o IAC fez para a gente. E foi comprado, foi um trabalho, né? E
junto com essa questão da resiliência hídrica e da recuperação das nascentes, né, a gente tem duas outras questões, que é o Capivari, a saúde do Capivari. Os conselheiros devem ter lido o capítulo que fala acerca de recursos hídricos superficiais, e está lá registrado, a água é ruim. A água é ruim na maior parte do ano. Então, assim, é o momento do CONDEMA também se apropriar disso para identificar no que, como política pública, isso pode mudar, né? E não bastasse as águas superficiais, nós temos as águas subterrâneas, que são uma incógnita. Como os senhores conselheiros sabem, e está registrado lá, o município não tem controle nenhum sobre isso. Não tem controle. Não sabe o que está acontecendo. Se está havendo uma extração, uma hiperextração, uma perspectiva de, não digo esgotamento, né, mas de um uso não racional desse recurso, né, inclusive recurso que é absolutamente necessário para o distrito industrial ter a vitalidade dele, né? A gente sabe que a Sanebab faz os controles dos poços, da medição da saúde e da vitalidade dos poços, mas eu estou falando do ponto de vista de um território muito mais amplo e de uma abertura que a gente não controla de poços artesianos, poços profundos, que o município também não tem esse número, ele não tem esse controle. Então, assim, se a água é o nosso bem mais escasso nesse momento, eu acho que é uma diretriz para a gente poder trabalhar, né, essa questão de como é que o Conselho pode trazer isso como ação mesmo, como implementação, né? E eu gostaria muito de conseguir ver algumas das ações de revitalização de algumas das bacias, das microbacias, né, das 11 microbacias que nós temos aqui, poder ser implementada, iniciada em 2026, da mesma forma que a gente está conseguindo ver as passagens de fauna, né? Que começou uma realidade em 2024, foram aprovadas mais duas em 2025, e quem sabe a gente consegue a nossa passagem de fauna que dê espaço para a questão da proteção da fauna que está morrendo atropelada, né? A fauna que não usa a passagem aérea. Bom, muito obrigada. Boa noite. Só comentando um pouco referente a dois pontos abordados no programa, questão de monitoramento de qualidade do equipamento. Só uma questão de segurança hídrica, de qualidade para o município, feito um monitoramento intensivo na captação do equipamento, o qual atesta a qualidade de classe 2 para a nossa captação, porém nós sabemos que posterior à captação, devido aos lançamentos existentes, o rio ele perde essa qualidade. Então, eu só queria fazer um adendo que, em questão de segurança hídrica, para o abastecimento público, a qualidade do rio não a qualidade do ponto de captação da Sanebab, ela não é categorizada igual está descrito com a maioria das classe 2, dentro do que é permitido, dentro do que é os tratamentos convencionais de processo, atendem à qualidade de segurança da água para o abastecimento público. E no caso de monitoramento dos postos artesianos, a Sanebab contratou um serviço já executado, não me recordo agora do ano exatamente, mas foi feito um estudo hidrogeológico no município inteiro, de como que está a disponibilidade subterrânea dos mananciais em postos artesianos. Nele descreve onde tem uma saturação, que é justamente no distrito industrial, mas também explica uma disponibilidade em uma das demais regiões do município. Então, onde a gente tem saturado é o distrito. As demais regiões ainda têm uma disponibilidade subterrânea. Claro que deve ser um monitoramento contínuo, não é uma coisa. Tem uma alteração, tem uma evolução do uso subterrâneo que precisa ser monitorado continuamente. Mas existe esse estudo já. Só complementando, não é o município que autoriza a água subterrânea. É o SPA, que a gente não tanto tem estudo. libera quanto fiscaliza. A ideia do estudo feito pela Sanebab era uma proposta de avaliar possíveis novas captações, onde seria possível ter essas captações para o município,
benefício para a população. Só complementando também a informação, a vigilância sanitária fiscaliza através de coletas semanais no ponto de cultivo, no cavalete, de diversas residências no município, encaminha produtos dessas análises microbiológicas e fisiologia e atende aos padrões. Só uma questão de esclarecimento da minha fala, eu não me referi ao Capivari do ponto de vista da segurança da população. Quando eu falo do rio com a grandeza que a gente deve ter com ele, com todos os municípios. É a ideia de que você recebe aquela água, você trata e você consome aquela água e você zela para que aquela água seja entregue para o próximo município, talvez até com uma qualidade melhor do que aquela que você recebeu. Então, assim, eu não estou pensando do ponto de vista de risco bioquímico, risco biológico. A minha fala ela é mais ampla que isso. A minha fala é no sentido de pensar que a gente agora tem que exatamente. Isso está sendo discutido no comitê de bacias, numa esfera regional, porque não adianta localmente só resolver a questão, precisa ser regional. Mas eu quis pontuar só essa fala, porque às vezes a informação desconexa do contexto pode dar uma confusão. Eu só posso dizer para você que está referenciada no documento da geografia, eu tirei de lá. Porque dentro do município, né, a nossa captação, esclarecimento fica na divisa com o governo. Sim. Da divisa com o governo, onde tem ali a entrada do Código Sapezal. E dali adiante a gente tem uma perda de qualidade Só para colocar, no projeto de garantia de luz, a gente monitorou basicamente, nós acompanhamos 3 coletas, né? Agora das 4, acompanhando todas as coletas, em todos os pontos de captação de garantia de luz. E há sim o crédito relatório que realmente sejam recuperadas algumas nascentes. Claro que tem problemas enormes, tem propriedades particulares, enfim, tem uma série de coisas. E o que o Gabriel colocou realmente é isso aí. O PCJ está realmente fazendo algumas ações e o Rio Capivari a gente realmente já tem tentado muito bem discutir o Rio Capivari, não só para afetar as microbacias. A gente deve estar indo ano que vem para Jundiaí, conversando com o Noveira realmente para começar a fazer um trabalho mais profundo no Rio Capivari. E na realidade é um problema muito próximo, um rio urbanizado, basicamente, ele recebe uma série de efluentes ali ridículos, né? Não há um controle muito grande sobre a condição dele nesse trajeto, e aqui na entrada ali de Santo Antônio é algo assim descomunal, né? Mas enfim, há uma preocupação e a Maria Tereza colocou um negócio fantástico. A luta para que a gente possa recuperar realmente os mananciais é realmente complicado, mas o maior responsável pela qualidade das águas é o próprio cidadão. Pedir para a prefeitura fazer, ela tem que fazer, pedir para o PCJ atuar, tem que atuar, mas o cidadão teria que ser responsabilizado pela qualidade dos córregos, dos mananciais existentes no município. E outra vez, infelizmente, sobre as águas subterrâneas, infelizmente há todas as cidades da região querendo expandir investimentos imobiliários, realmente, inclusive, tem publicidade, né, sobre perfil de poços artesianos. Quer dizer, existe aí uma discussão muito grande. Eu acho que o Condema, infelizmente, ele pode colocar, pode sugerir, mas ele não tem toda a estrutura necessária para poder abarcar todos os temas, enfrentar todas as posições. Se a gente conseguir fazer um pouquinho por vez, já é muito. Só complementando a fala, eu estive lá em certos locais e não fiz fala, tá? Eu ouvi os meninos, tá? Tanto eu, que foi representante de Louveira e acho que representante de Itatiba. Que Valinhos não foi, o menino até conversei com ele, ele tinha, a gente conversou os municípios e de última hora teve um compromisso, o prefeito pediu para ele, ele não foi.
Mas a gente foi mais para entender, ouvir os meninos lá, tá? Então, pessoal, Esses dados, o Sanepar falou, eu também, acho que isso é importante ser passado para a Geo Brasil, para a gente poder. eles têm isso daí, eles têm essa. É que a questão da Geo Brasil, que a Maria Tereza fala muito, é a qualidade do livro. Não é mentira para ninguém, não estou inventando história, não quero saber disso. Hoje o maior problema nosso do Capivari é o lançamento que vem de Louveira. Eles estão com a estação funcionando, de vez em quando é um probleminha, mas a coleta da região de Sapezal, que pega o bairro de Santo Antônio, ela é muito precária. Então ali vem uma contaminação muito grande, tem morador de São Joaquim, ali grande, os moradores ali na beira, a economia, direto avisa a gente, essa levada. Gabriel, eu pessoalmente já fui lá, vamos lá ver o que está acontecendo. Vou tirar foto, liga para a CTS, está acontecendo algum problema. Dá uma conversada lá com o ver da CTS. Muitas vezes, a última vez que eu fui, acho que tinha dado problema na estação deles, estava um problema, e a CTS ela atende prontamente, ela vem no dia, normalmente, para verificar já, mas tem esse problema. Eu sei que a cidade está investindo, tem, se não me engano, firmado um CAC do Ministério Público para resolver esse problema, mas não é possível, tá? Então, pessoal, a pauta de hoje era essa, tá? Agradecer a todos os presentes, bom final de ano, bom Natal para todos, tá? Em janeiro, primeiro dia, a gente está aí, segunda semana. Dia 13 de janeiro a gente está aí de novo, tá? Beleza? Obrigado, pessoal. Obrigado.